Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. É um dia de vitória, é um dia de poder, é um dia de graça. Queria ler com vocês aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, e o versículo é o de número 26. Somente a primeira parte aqui do versículo, e de repente. E de repente, esse é o tema, a condição temática que o Espírito Santo colocou no meu coração. Queria dizer para você que o texto nos fala de Paulo, da sua segunda viagem missionária, onde o texto nos diz que Paulo ele vai para Filipos, e o texto nos diz aqui que ele vai agora para a Grécia. Ele agora tem a separação da sua companhia de Barnabé, e agora ele alista Silas, né, por conta de que Barnabé vai com João Marcos para o outro destino, e a Bíblia diz que Paulo vai com Silas para a Grécia. E nessa situação o texto nos diz que ele tem uma visão de um gregoriano, um homem, que diz para ele: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo assentou aquilo no seu coração para que ele pudesse estar indo para as regiões da Macedônia, e isso acontece quando ele chega na primeira cidade ali daquela região, que era Filipos. Eu disse que ele procura ali um lugar para orar, e quando ele vai orar, diz a Bíblia que automaticamente ele encontra próximo ao rio, onde as mulheres lavavam roupas, buscavam água para as suas necessidades. Era ali que ele encontrou um lugar para oração. E o texto da Bíblia nos fala que uma mulher, por nome de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela estava atenta ao que Paulo dizia, segundo o texto. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus colocou no coração dela para que ela não só estivesse atenta, mas posteriormente a isso também fosse batizada, não só ela e a sua casa. E rogou para que Paulo e Silas fossem para sua casa, e ali puderam se alimentar e descansar, e estarem ali prontos também para serem sustentados. E é assim que Deus faz. Quando você se dispõe a trabalhar para Deus, quando você se dispõe a fazer algo para Deus, quando você procura dar o seu melhor para Deus, Deus também cuida das tuas necessidades. Quando você resolve dar para as coisas de Deus, Deus também supre todas as suas deficiências. Tudo aquilo que é importante no seu âmbito financeiro, material, na sua sustentabilidade, é suprido por Deus, porque Deus de forma alguma deixará de dar recompensa para a obra que você faz. Então, quando você se decide, quando você se determina a ajudar a obra, a fazer a obra, a trabalhar pela obra, Deus vai abençoando você. A própria Bíblia nos fala que o esforço de Paulo ali pela obra, ele foi sustentado, né, por esse contexto aqui, pela nossa irmã Lídia, que o ajudou naquele momento em que ele chega em Filipos. E a Bíblia diz que em seguida vem ele está pregando, está ganhando almas, a casa de Lídia, muitos ali ouvem a palavra através do apóstolo, e em seguida vem uma menina com espírito de adivinhação, e o texto nos diz aqui no versículo de número 17, capítulo 16, versículo 17, e esta seguindo a Paulo e a nós. Então, a menina tinha espírito de adivinhação, dava lucro para os seus senhores e seguindo. E a Bíblia diz que isso por alguns dias, né? E aí Paulo agora repreende, perturbado com aquilo, ele repreende, expulsa o demônio da menina, e aí que começa uma crise na caminhada do apóstolo. O que eu aprendo aqui é que nesse exato momento nós temos que ver que ela estava seguindo. Ora, e qual o problema aqui? Ela estava falando verdades, ela dizia que esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então o diabo reconhecia na boca dela quem era Paulo e de quem era o ministério, de que ele estava fazendo, quem era o dono da obra, que era o próprio Deus,
Paulo era simplesmente um servo e estava anunciando o reino de Deus, falando dos altos céus, do caminho do Altíssimo, conforme a interpretação textual. O que eu quero falar para você é que Paulo não aceitou, por quê? Porque aqui existe um paradoxo importante em nosso meio. Nós não podemos apoiar, por exemplo, uma verdade, mas vindo de uma mentira. De que forma? Ora, o que o texto está tentando nos ensinar é exatamente o seguinte: nós não podemos aceitar que as pessoas continuem falando de Jesus, pregando sobre Jesus, ditando coisas do céu, mas não tendo uma conduta referente a isso, né? Paulo estava dizendo que isso é ilegal, isso é inadmissível, isso é inaceitável. Ora, o que ele está tentando dizer? Nós temos que combater as mentiras, aqueles que vivem uma mentira e passam por verdade, aqueles que passam por mocinhos, mas são verdadeiros vilões, né? O que Paulo está tentando dizer aqui é que não adianta nada você tá falando de Jesus, pregando Jesus, cantando para Jesus, adorando Jesus, e dentro do seu íntimo, no seu particular, você vive de mãos dadas com o diabo. É isso que Paulo está tentando dizer. Não adianta você adorar a Deus e também estar abraçado com o diabo. E era isso que Paulo estava dizendo. Ele estava dando aqui uma lição que serve para os nossos dias atuais. Não adianta você estar na igreja, servindo a Deus, falando de Deus, tendo comunhão com os irmãos e tendo uma vida alinhada, uma vida abraçada com Satanás. Paulo estava dizendo que isso não, nós temos que expulsar isso. Então nós estamos aqui para dizer para você que o Senhor está pelejando na sua causa. Satanás não vai conseguir atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Deus está tentando dizer para nós que Ele está com você e Ele vai estar com você. Ele está tentando dizer para você que a mentira não vai tomar o lugar da verdade. É exatamente uma situação comportamental, de comportamento. Por quê? Porque existem muitos irmãos que estão adaptados ou acostumados, ou já virou mania, hábito, deles pregarem, cantarem, adorarem, fazer parte da cúpula, da nave, do corpo da igreja, como é. Mas a Bíblia diz que, pelo contexto aqui, está falando da vida particular, né? Não adianta, irmão, nós nos iludirmos ou nos equivocarmos a ponto de tentar viver uma vida de aparência. Nós não podemos. Era isso que estava dizendo. Não adianta falar, reconhecer o poder de Deus, a glória de Deus, as manifestações de Deus, sendo que nós também estamos dando lugar para o diabo. Nós não podemos dar lugar para o diabo. Nós temos que vencer tudo isso. Então Paulo estava dizendo aqui que ele continuaria pregando, mas o diabo não estaria de forma alguma passando desapercebido. Paulo estava dizendo que ele não estava aceitando a glória, né, a honra de pessoas que não tinham honra. Era isso que ele estava dizendo. Não adianta pessoas que não têm honra quererem honra, né? Ou seja, não adianta glorificar a Deus e não ter a honra de Deus, né? Você precisa ter uma vida ímpar. Você precisa reconhecer Deus, glorificar Deus, dar honra para Deus, mas também viver isso. Não uma coisa de aparência, de momento, uma coisa de situação, uma coisa de circunstância, uma coisa setorial daquele momento. E o texto está dizendo aqui também que, nesse momento, Paulo, agora por conta desse prejuízo, expulsar o demônio, a menina dava muito lucros aos seus senhores. A Bíblia diz que eles foram presos, escorraçados, maltratados, esfolados, envarados, porque muitas varas deram como açoites no apóstolo em Silas. E a Bíblia diz que eles foram parar dentro do cárcere de Filipos. E aqui eu quero me deter de uma coisa muito importante. Porque se for olhar para o ponto de vista, como é que a gente vai, no nosso raciocínio normal, querer cantar, orar, adorar a Deus depois de tudo isso? O normal seria: eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais. Para mim já deu o que tinha que dar. Para mim já foi, eu parei, eu desisti, eu não aguento mais. É muita luta, mas eles resolveram cantar,
e orar. E é aqui que de repente de Deus vai chegar. Por quê? Porque é nesse exato momento que Deus vai abalar as estruturas, Deus vai abalar as portas do inferno, Deus vai abalar os pilares de Satanás, vai tremer tudo. Por quê? Porque quando você resolve cantar, Deus começa a trabalhar. Quando você resolve cantar, você não dá lugar para murmuração. Quando você resolve orar, você não dá lugar para o diabo. Quando você resolve orar, quando você resolve cantar, você está dizendo: eu prefiro confiar, eu prefiro continuar, eu prefiro marchar, eu prefiro ir avante, eu prefiro avançar. Então é isso que o texto está dizendo. O de repente de Deus só acontece quando você resolve resistir à adversidade que você está enfrentando. Eu vim dizer para você, se você procurar um lugar para fazer a obra, para servir a Deus, para estar diante de Deus, Deus vai colocar circunstâncias para suprir as suas necessidades. Quando você está diante de situações em que a honra está sendo dada devidamente para Deus, mas a fonte é duvidosa. Paulo estava dizendo: não há méritos para adorar a Deus e estar abraçado com o diabo. Paulo falou: não dá, esse tipo de adoração não funciona. Paulo está dizendo: nós temos que repreender isso. Então eu vim dizer para você: ou você serve a Deus ou ao diabo, ou você se ajunta com Deus, ou o diabo se ajunta com você. E o texto está tentando dizer aqui, que é nesse contexto aqui também, que ele está dizendo aqui que o de repente de Deus virá. Quando virá? Quando você resistir, quando você resolver não desistir, quando tudo parecer que está perdido, mas você fala: eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou em frente. É nesse momento que o de repente de Deus vai chegar, e Deus vai abalar, Deus vai derrubar as muralhas, Deus vai mover os alicerces do cárcere. Jeová está dizendo que está abrindo todas as portas. O de repente de Deus abre as portas. O de repente de Deus honra os humilhados. O de repente de Deus faz com que as feridas, as cicatrizes e as dores fiquem para trás, porque Deus está falando para você: Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Então é isso que eu queria falar para você. Se inscreve no nosso canal, busca aí a sua palavra, vem estar no nosso vídeo, no nosso canal, se inscreve, dá o seu link aí, né? E toca no sininho para fazer as notificações, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus abençoe.